Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à Semana da Nail Designer. Esse é um evento que é 100% gratuito e 100% online. Nós vamos passar aí 3 dias juntos, que eu vou ensinar para vocês tudo detalhado sobre esse universo da fibra de vidro, que é um universo maravilhoso e que tem transformado a vida de várias mulheres. Então, se você tem um sonho de se tornar uma nail designer de sucesso ou aperfeiçoar os seus conhecimentos, você está no lugar exato, tá? Então, pessoal, a primeira aula que a gente vai começar hoje, tá? Eu vou ensinar para vocês bem detalhado sobre os equipamentos, todos os produtos utilizados e a preparação de unha natural. Pessoal, uma parte muito importante para vocês é essa primeira aula, ela é a base da nail designer. Então essa aula é muito, mas muito importante. Então prestem muita atenção. Pega o caderninho de anotação de vocês e anotem tudo que eu estou passando aqui para vocês não perderem nada, porque eu garanto que vai fazer a diferença aí no dia a dia de vocês e também no atendimento de mesa, tá? Então, vamos aí começar tudo sobre o nosso universo aí do alongamento, né? Sobre os materiais e os equipamentos. Antes da gente dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje, não se esqueça que nós vamos ter muito mais conteúdo a oferecer para vocês, então permaneçam dentro do grupo, tá? Lembrando também que nós temos os horários certos de abertura do grupo para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, pensando cada vez mais em proporcionar mais qualidade para vocês em tirar as dúvidas, ok? E pessoal, no final dessa aula eu quero dar um comunicado muito importante para vocês. Então, vamos lá começar mais um conteúdo. Então, pessoal, vamos começar primeiro, né, falando da cabine. Essa é uma cabine paralela, tá? Ela não é original, porque a original, o preço dela é bem superior, tá? Normalmente ela é na faixa de 300 a 400 reais. Essa daqui é uma paralela, normalmente é na faixa de 100 a 150 reais, depende de cada fornecedor, tá? Esse modelinho aqui chama cromado, que é exatamente, vem nessa coloração super linda. Essa cabine, ela é de 48 watts, tá? E como que é as funções dela, né, gente? A gente tem aqui o tempo, né, de 10, 30, 60 e o tempo total dela, né? Temos também o sensor, quando a gente coloca a mãozinha, a cabine acende, tá vendo? E assim, gente, vocês sempre me perguntam relacionado à cabine, né? Sempre indico de 48 watts, porque é uma cabine mais potente, tá? Principalmente que algumas pessoas têm a dificuldade de utilizar o gel da XD, então sempre comprem de 48 watts. E sempre fechada, tá, gente? Sempre fechadinha, tá vendo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma cabine que ela é aberta, o vento vai interferir na secagem do produto, tá? Então, procurem sempre ter uma cabine de 48 watts, né? E sempre fechadinha, tá bom? Em seguida, né, a gente tem aqui a lixa elétrica, tá? Lembrando que essa lixa elétrica, gente, ela é uma lixa profissional, tá? Ela é da marca Marathon, essa marca é de dentista, tá? Ela é uma lixa sensacional e eu resolvi comprar ela por quê? Porque ela tem assistência, tá? Por ser uma lixa de dentista e ela tem garantia de 1 ano. Então, é o seguinte, o RPM dela é de 35 mil, tá? Essa é a caneta dela, ó. O cabo dela é bem resistente, tá? Aqui a gente consegue controlar a velocidade dela. Vou colocar a broquinha pra vocês verem. E ela é bem silenciosa, ó. Tá vendo? Ela é bem silenciosa. E outra coisa também, a caneta, ela não fica trepidando, tá? Quando a velocidade está muito alta, tá vendo? Só que é uma coisa que eu falo até nos meus cursos de iniciante, tá? Ela é uma lixa elétrica muito cara. Vocês vão achar aí na faixa de 700 a 800 reais. Então, pra quem tá iniciando, eu não indico, porque é um investimento muito alto, tá, gente? E aí, ela é basicamente como qualquer outra, ela tem a trava de segurança aqui também, tá? Então, essa é a minha lixa elétrica,
que eu mostro aí pra vocês, né, nos vídeos. E também trabalho com ela no meu dia a dia, tá bom? E pra finalizar, né, gente, os equipamentos básicos aí que a gente precisa de ter pra fazer o alongamento é o aspirador de pó. Não que ele seja obrigatório, tá? Mas ele ajuda muito, tanto em apoio de mão, como ele puxa o pó, tá? Então, pra quem realmente tem o interesse de ingressar nessa profissão, é muito bacana vocês adquirirem, porque dá muita diferença. Eu gosto do mais simples, existem vários modelos, tá? Mas eu realmente gosto desse mais simples, pequenininho mesmo, porque ele não ocupa muito espaço. E eu não vejo diferença entre outros, né? Em questão de puxar o pó, tá? Então, normalmente, quando eu tô realizando atendimento, eu sempre ligo ele, ó. E aí, né, ao decorrer que eu vou fazendo o lixamento, ele vai puxando o pozinho, tá? Então, realmente, é bem bacana ter, porque dá uma diferença, assim, muito boa. E também não é tão caro, ele chega a ser na faixa aí de 100 a 150 reais, tá bom? Então, pessoal, eu expliquei um pouquinho aí pra vocês referente à cabine e à lixa elétrica, né? Então, assim, realmente pra frisar e vocês entenderem realmente como comprar uma cabine e uma lixa elétrica, é só vocês focarem nisso, tá? Primeiro, a cabine, ela tem que ser de 48 watts, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que olhar é a voltagem da cabine, tá? Então, tem que ser de 48 watts. Por que a gente pede de 48 watts? Ela tem uma quantidade de lâmpada maior, tá? Vocês podem ver aqui, que essa aqui é a cabine que eu utilizo. Então, quando ela tem uma quantidade de lâmpada maior, automaticamente ela vai durar mais, tá? Eu falo que a cabine, ela é como se fosse uma lâmpada, né? A lâmpada, ela também tem durabilidade, ela tem tempo de vida. Então, a cabine também tem durabilidade. Então, quanto mais eu uso ela, né, mais eu perco ela, tá? Então, normalmente a gente faz a troca aí das cabines anualmente, tá? Ela vai durar aí praticamente como se fosse um ano. E ela é descartável, tá, gente? Não tem como trocar as luzes aqui dentro. Então, essa é a minha cabine de atendimento, ó. Então, vocês não precisam de focar em questão de designer dele por fora. Foca sempre na voltagem da cabine, porque isso é o mais importante, tá? Eu coloco papel alumínio aqui na base da minha cabine para eu manter ela limpa e ela ajuda também na secagem do gel mais rápido, tá? Então, eu acho muito prático vocês também fazerem esse encaixe aqui com ela. Então, qualquer modelo, tá, pessoal? Mas, de início, de 48 watts. Tem mais? Tem mais, gente. Tem de 80, tem de 120, tá? O tempo de secagem vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é a quantidade de lâmpada dentro da cabine, tá? Relacionado à lixa elétrica, né? Que é um modelo aí que eu mostrei pra vocês, que ela tem 30.000 de RPM, né? O que é isso, gente? É a rotação por minuto, tá? Então, essa é a velocidade que o motor atinge por minuto. A gente tem um mercado de 15, de 20, 25, tá? Só que são motores mais inferiores. Então, assim, é o que eu sempre falo. Se a aluna tá investindo em um material, é melhor ela investir no material que ela não vai precisar de trocar. Tá bom? Então, pode ser qualquer modelo também, tá, gente? Qualquer design aí por fora, mas o principal que vocês têm que olhar é o RPM, tá? Que isso aqui é o que vai diferenciar a lixa elétrica de outros, tá bom? Então, eu queria passar para dar esse feedback aqui para vocês entenderem, né? Qual modelo de cabine e qual modelo de lixa vocês podem comprar. Pode ser qualquer designer que seja por fora, tá? Mas a especificação do produto da cabine tem que ser essa. E da lixa elétrica, ela tem que ser de 30.000 RPM, tá bom? Pode comprar inferior, gente? Pode. Só que você vai demorar mais no lixamento
tá? E a gente às vezes acaba sobrecarregando aquele motor. Então a tendência às vezes é da gente acabar queimando esse motor se a gente usa muita força nele, tá bom? E aí, pessoal, continuando na lista de material, né? O pincelzinho, tá? Formato língua de gato, numeração 6, que eu acho ele ótimo pra fazer ponto de tensão. Tem um palitinho de ferro, que é pra poder espalhar a fibra, porque eu gosto mais dele, que ele é bem fininho e é de ferro, fica mais fácil de limpar. A pinça de curvatura também, né, pra gente montar a estrutura aí direitinho. Cortador de unha pra gente poder cortar a fibra. Uma tesourinha pra gente também cortar a fibra, tá? As presilhas pra gente poder manter a curvatura da unha, tá? Eu gosto de ter esses dois tamanhos, que são, esse é o P e esse é o G, tá? Porque vai depender da largura do dedo da cliente, tá? Porque se a gente coloca esse daqui, acaba que não cabe direito ou às vezes não fecha, tá bom? Temos também, né, o álcool 70 ou PrEP, fica a critério de cada pessoa, tá? Normalmente eu uso o álcool 70 mesmo. E o olhinho de cutícula, né, que é pra finalizar, que é esse aqui que eu utilizo. E aí, pessoal, agora a gente entrando um pouquinho aí nas brocas, né? Essa aqui são as brocas que eu utilizo, tá? Tanto que eu ensino em curso, como atendimento de mesa, tá? São brocas que eu realmente gosto demais. Essa primeiro aqui é a broca diamantada, tá bom? O modelo dela chama PM718, tá? E aí, normalmente, a gente trabalha mais na área da cutícula com ela mesmo. Esse daqui é o mandril, tá? Normalmente, ele vem no kitzinho também. Tem alguns que vêm assim, pretinho, tem alguns que vêm que são todos de ferro, tá? E aí, tem esse refil de lixa, tá vendo? E a gente encaixa ele exatamente dessa forma, tá bom? E aí, vocês também conseguem, gente, comprar separados os pacotinhos, tá vendo? E aí, essa espessura que eu utilizo aqui dessa lixa, ó, é a espessura 120, tá bom? E aí, eu gosto de utilizar ela porque eu utilizo ela como descartável, tá? Utilizei uma cliente, eu descarto. Essa daqui, eu utilizo pra fazer a curvatura, né? Que é essa partezinha aqui de baixo. A gente sempre tem que procurar trabalhar com uma broca mais fina, pra gente não tirar a curvatura da unha, tá? Esse modelo de broca, gente, é o tungstênio, tá? Quando a gente, assim, muita atenção nesse momento, porque muita gente tem dúvida. As brocas de cerâmica e tungstênio, elas não têm numeração, tá? Então, realmente, é tirar a foto e mostrar pra vendedora qual que você quer. Então, normalmente elas são distintas por essa coloração, tá? O tom dela vai variando, algumas são mais larguinhas, que são para remoção, outras são mais fininhas, tá? Mas normalmente a gente utiliza mais a vermelha ou a azul. E aí, essa daqui eu utilizo para fazer a curvatura, né, da unha. Essa daqui eu utilizo tanto para manutenção, pra gente remover a unha natural da cliente aqui por baixo, né? Ou até mesmo em questão de acabamento, tá? Quando eu faço colocação, pra gente fazer um acabamento inferior aqui perfeito. E essa última aqui também é de tungstênio, tá? Eu gosto de utilizar ela na manutenção, tá? Por quê? Porque ela desbasta muito mais rápido, então eu consigo otimizar muito mais meu tempo ainda. Vocês vão acompanhar aqui, né, eu realizando a manutenção, então vocês vão ver eu utilizando essa lixa aqui, tá? Então, são esses modelos aqui que eu realmente utilizo tanto em atendimento de mesa como ensino em curso, tá? Eu tô aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, lembrando que somente as brocas diamantadas têm numeração, tá, gente? O restante não tem numeração, ok? Agora, entrando, né, aí nas lixas manuais. Essa daqui, gente, é a lixa manual da OPI, tá? Esse formato dela é o bumerangue. A espessura dela é 100, 180, tá? Então, tem um lado que é mais fino,
e o outro que é mais grosso. Eu gosto desse formato porque fica mais fácil da gente fazer o lixamento técnico, tá? Tem essa lixinha aqui também, que ela não é igualzinho lixa de unha não, tá, gente? Ela é mais grossinha. Eu gosto muito dela também, porque tá vendo que ela é bem fininha, então ela consegue fazer um acabamento lateral perfeito, tá? Esse aqui é um investimento maravilhoso que vocês podem ter aí. E essa lixa aqui também, tá? Essa lixa é sensacional, gente. Essa lixa aqui chama lixa buffer, tá? Ela é uma lixa de polir. Aqui tá mostrando 100, 180, mas a espessura dela é mais fina do que essas, tá? Porque isso aqui é lixa de polir. E ela faz um acabamento realmente sensacional. E a durabilidade dessa lixa é muito maior do que as outras, tá? Então, o investimento nessa daqui é, assim, realmente sensacional, tá, gente? Então, pessoal, a gente também tem esse lencinho aqui, tá? Que a gente fala que ele é como se fosse um algodão prensado. Eu utilizo ele pra poder limpar a goma do gel, tá? Ó, ele é ótimo e ele é bem baratinho também, tá? É melhor utilizar ele do que algodão, tá? E ele também não solta pelo, né? O algodão solta e aí fica grudando no alongamento. Então, esse aqui é o paninho que eu utilizo. Então, pessoal, a fibra que eu utilizo é a fibra da Boutique Nails, tá? É a representante que eu indico aqui pra vocês. Gente, a fibra dela é maravilhosa, tá? E pra vocês conseguirem identificar aí uma fibra boa, vocês podem olhar aqui, olha, que ela é bem fininha, tá vendo? Ela é super fina, então ela mistura no gel com muita facilidade. Ela é super maleável, tá? E lembrando, gente, que a qualidade da fibra, ela interfere no alongamento, tá? E quando a gente trabalha com uma fibra de qualidade também, a gente consegue otimizar ainda mais o nosso atendimento de mesa aí, tá? Então, vocês podem adquirir essa fibra aí que vocês vão, assim, realmente se apaixonar por ela. Então, pessoal, nós vamos entrar, tá? A maior dúvida de vocês, às vezes, é em questão de produtos de preparação, tá? Eu coloquei várias marcas aqui pra vocês verem, tá? São marcas que eu realmente já experimentei, já gostei e não tive nenhum tipo de problema. Tem outras marcas também que eu já experimentei, mas eu não tenho aqui, mas são muito boas, mas eu vou falar delas também, tá? A sequência mais importante que a gente tem sobre o produto de preparação é o quê? Primeiro, o desidratador, tá? Segundo, o primer. E terceiro, a capa base. Esses são os 3 passos que a gente tem que ter, tá? Nenhum substitui o outro, tá? O primer não substitui o desidratador não substitui o primer. Se tem cada um tem a sua função, senão não existiria outros produtos, ok? Então, a gente tem aqui várias marcas, né, como eu falei pra vocês, tá? Já utilizei a linha completa, tanto da Honigel, é o que normalmente eu utilizo em curso, em atendimento, tá? É uma linha que eu realmente gosto demais, tá? Tem a da Liriot também, que é uma linha mais em conta, só que é muito boa também, não dá nenhum tipo de descolamento, tá? Então, esse daqui também faz parte da linha Honigel. Esse também faz parte da linha Honigel. E aí, eu vou explicando pra vocês mais ou menos passo a passo, tá? Tem da DayZ também a linha, que ela também é sensacional e o preço dela é mais acessível, tá, gente? Então, esse daqui também é. E aí, a gente tem essa linha, que é da Fischsheim, que todo mundo conhece. É uma linha super famosa, mas eu vou deixar no finalzinho pra eu falar uma coisinha pra vocês, porque dá muita repercussão, tá? Primeiro, eu vou explicar o passo a passo de cada material pra vocês entenderem. Como é o material que eu utilizei em curso, tá? Que eu mostrei pra vocês aí. Essa é a linha que eu coloco nos meus atendimentos, nos meus cursos, enfim. É uma linha que eu realmente confio, tá? Não que eu não confie nas outras, são ótimas também.
mas é porque eu me adaptei mais com a Honiguel, tá bom? Gente, questão de material vai de cada profissional, coloquem isso na mente de vocês. Cada pessoa, ela se identifica com o material, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui diversas linhas, mas essa é o que eu mais gosto. Por exemplo, muita gente me pergunta da Volia. Os materiais de preparação da Volia também são ótimos, gente. Quem quiser pode adquirir também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente entrar aí no passo a passo dos produtos de preparação. Primeiro, nós temos o bonde, né? Que é o quê? Ele é um pH, tá, gente? Qual que é a função dele? Ele vai equilibrar o pH da unha. O que que isso significa? Ele vai controlar a oleosidade da nossa unha. Naturalmente, a nossa unha ela já produz oleosidade. Então, a função dos produtos de preparação é exatamente esse: preparar a nossa unha natural para que o alongamento dure, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem é o desidratador, tá? Eu vou pedir para vocês uma coisa muito, mas muito importante. Aprendem a ler, pessoal. Isso é muito importante, tá? Quando vocês compram um produto, vem a embalagem e vem escrito coisas, tá vendo? Vem coisas escritas nelas. Então, o que vem escrito significa alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a marca Honiguel, o desidratador dela chama Bond Age, tá? Porém, quando a gente coloca aqui pra gente ler, né, sobre o produto, ele fala que ele é um pH balanceado, né? Então, ele é um agente de pH balanceado. Então, ele é um desidratador, tá? Ele vai controlar o pH da unha, ok? E aí, a gente tem outras marcas, que às vezes vêm com outros nomes, tá? Por exemplo, a da Liriot, vou pegar pra vocês verem. Então, aqui, ó, por exemplo, né? A marca Liriot, ela vem escrito pH balanceado, gente. É o que vem escrito exatamente do lado aqui, ó. Foi o que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, por isso, e ele vem aqui, ó, escrito desidratador. Então, por isso que vocês têm que aprender a ler o rótulo, tá, gente? Tanto de produto de preparação, como de gel também. Então, nós temos o desidratador, né? Então, qual que é a função do desidratador? Ele vai controlar o pH da unha. Então, ele vai desidratar aquela unha, né? Ele vai remover aquelas moléculas de água também que contém na unha natural e vai, consequentemente, controlar a oleosidade da nossa unha, ok? E aí, em seguida, nós temos o primer, tá? Essa linha da Honiguel, gente, vem escrita Ultra Bond, só que ela vem escrito aqui do lado, olha, adesivador Fuse. O adesivador nada mais é do que primer, tá? Por exemplo, a linha da Liriot vem escrito primer, tá? Então, por isso que eu falo, aprendem a ler os rótulos, tá? Porque aí vocês vão conseguir identificar qual que é o produto. E aí, tem esse primer da Honiguel, que eu gosto muito dele. Ele não tem ácido, tá? E qual que é a função do desidratador, pessoal? E assim, muita atenção nesse momento, por favor. A função do primer é adesivar. Então, ele nada mais é que como se fosse uma cola, tá? É ele quem vai dar aderência do gel na unha natural. Então, a gente tem que usar o primer de maior qualidade possível, porque às vezes muita gente tem dificuldade, às vezes, em descolamento, por utilizar um primer inferior, tá? Então, invistem em primer de qualidade, porque é o que dá mais diferença, tá? Porque é ele quem adesiva o gel na unha natural, tá bom? Então, desidratador, né? Ele vai controlar o pH da unha. Primer, ele vai adesivar o gel na unha. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma função? Então, vocês estão vendo que nenhum vai substituir o outro, não. Jéssica, mas eu tenho só primer, então você tem que ter desidratador. Ah, Jéssica, eu tenho só desidratador, então você também tem que ter um primer. Nenhum substitui o outro, ok?
E aí, né, nós temos aqui também o gel base, tá? Que ele, gente, é pra fazer a capa base da unha natural, tá? Eu gosto de utilizar esse, por quê? Porque eu consigo otimizar mais ainda meu tempo. Jéssica, eu posso utilizar o gel? Pode, gente, pode utilizar o gel, tá? Porém, tem que ser gel transparente, tá? Porque é um gel puro. Então, se você quer utilizar um gel, Jéssica, posso usar o gel da XD transparente? Posso usar o gel da Ellen Color? Posso usar o gel, enfim, de qualquer marca? Pode. Mas tem que ser transparente, ok? E aí, pra finalizar, né, nós temos o Top Coat, né, que é aquele brilhinho. Ele também é indispensável, porque ele protege o gel, né, ele evita de manchar, evita de descolar. Ele também é como se fosse um gelzinho, né, então ele também não pode encostar na cutícula, tá bom? E ele também, gente, é muito importante, tá? Não pode dispensar ele, não. E aí, pessoal, é o seguinte, é o momento que eu quero chegar pra vocês e falar o seguinte. É o momento que dá mais repercussão, que todo mundo me pergunta, e eu vou ser muito dura nesse intensivão, porque eu quero que vocês prestem atenção em cada coisa que eu falo. Porque perguntas ditas dentro do grupo que estão dentro da aula, eu não irei responder, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente em questão de material de preparação, que é o que tem mais pergunta, ok? Nós temos essa linha, que é muito famosa, que é a Fischheim, que é conhecida como o pretinho do poder. Muitas pessoas que estão iniciando, normalmente compram essa linha de preparação, ou da XD, ou da Alina, enfim, são marcas mais baratinhas e mais inferiores. E aí, as mensagens que eu mais recebo: ai, Jéssica, eu tô fazendo o alongamento, mas meu alongamento tá saindo inteiro, o meu alongamento tá descolando, e normalmente, 99% dos casos são por causa de produto de preparação dessa marca, ou da XD, ou da Alina, normalmente são dessas 3 marcas, tá? Então, gente, o recado que eu quero deixar muito importante aqui pra vocês é o seguinte: conheço gente que utiliza essa marca e não tem problema? Conheço, tá? Mas, infelizmente, existem muitos produtos falsificados, tá? Então, às vezes, a maioria é falsificado. Por isso que dá tanto problema no alongamento. Por isso que, normalmente, eu gosto de usar produtos de preparação de uma linha mais conhecida, justamente para não ter esse risco de ter falsificação, tá? Linha que eu gosto de usar mais conhecida é a Honigel, a Cútil, a Volia, desculpa, Pio Bella. Então, assim, são marcas mais populares, são mais difíceis de ter falsificação, tá? Materiais que vêm de fora, né, que normalmente é chinês, etc., tem muita falsificação, então a gente não sabe o produto que tem aqui dentro, tá? Então, pessoal, se vocês não querem ter problema de descolamento, invistam em produtos de preparação de qualidade, tá? Então, quem usa ele não tem problema, pode continuar usando sem problema algum, gente. Materiais vai de acordo de cada pessoa, tá? Mas eu tô deixando a minha opinião aqui, porque normalmente os produtos dessa linha dá muito descolamento, tá? A única coisa que eu não tive problema realmente foi com o Top Coat, que o Top Coat deles realmente, assim, são sensacionais, tá? Mas desidratador e primer da linha Fischheim, XD, Lina, eu não gosto, tá? Dá muito problema realmente. Então, esse é um alerta que eu quero deixar pra vocês, tá bom? Pra vocês não terem nenhum tipo de problema de descolamento, tá? E eu espero que realmente eu não tenha perguntas dentro do grupo relacionado se os produtos de preparação dessa marca são bons, porque eu estou deixando claramente para vocês que eu, Jéssica Carolina Proença, não gosto dos produtos de preparação dessa linha, ok?
mas é a minha opinião, tá, pessoal? É igual muitas pessoas também me perguntam em questão da fibra. A fibra da Fischheim, a fibra da XD, é uma fibra também que eu não gosto, porque é uma fibra dura, é uma fibra que é grossa. Então, eu realmente gosto de trabalhar com produtos que me dão segurança e que não vão me dar nenhuma dor de cabeça, tá? Eu não falo nem em questão de preço, porque, por exemplo, tem da DayZ, que é uma linha mais barata, da Liriot também, que é uma linha mais em conta, e que não deu nenhum tipo de problema de descolamento, tá? Mas é igual eu falei pra vocês, eu prefiro trabalhar com empresas que são mais conhecidas, né, que foi as que eu citei, para eu realmente não ter nenhum tipo de problema de descolamento, tá bom? Então, eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá? Lembrando que nenhum passo a passo substitui o outro, tá bom, pessoal? E, para finalizar, né, pessoal, vou deixar outra dica para vocês em questão de material. Muita gente me pergunta também em questão de primer com ácido, primer sem ácido, qual que é a diferença, né? Esse daqui é um primer que ele tem ácido, tá? O primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá, gente? Porque às vezes a cliente pode desencadear alguma alergia, pode dar alguma reação química em volta da cutícula da cliente, tá? Então, o primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá bom? Ah, Jéssica, mas qual que é a diferença dos dois, tá? Normalmente, gente, o primer que tem ácido, a gente indica de usar em unhas que são mais oleosas, tá? Então, clientes que não têm a unha muito oleosa, vocês podem utilizar o gel sem, o primer sem ácido, tá? As unhas que são mais oleosas, vocês podem usar o primer com ácido. Ah, Jéssica, mas como que eu vou saber se a unha da cliente é oleosa ou não? Normalmente, pessoal, é uma mão que transpira mais, então, normalmente é uma pele mais oleosa, tá? O cabelo também é mais oleoso, tá? Então, esses três fatores, mão que transpira demais, pele mais oleosa, cabelo mais oleoso, pele do rosto mais oleosa, consequentemente, é uma unha mais oleosa, tá bom? Então, quando vocês observarem isso na cliente, né, procurem usar o primer com ácido, tá bom? Então, pessoal, falando um pouquinho desses materiais de preparação, né, que é a linha do Pretinho do Poder, que é a Fischheim. Nós temos também a Lina, Lisa, são produtos de preparação que tem um valor super em conta, tá? A experiência que eu tenho com eles, eu quero repassar para vocês, por quê? Porque a maioria das profissionais tem muito problema de descolamento com ele, tá bom? Eu realmente não indico essa linha de preparação, porque não é que ela não seja boa, mas é porque existe muito material falsificado dele, então a gente não sabe da procedência dele, tá bom? Então, essa linha de preparação aqui normalmente dá muito descolamento mesmo, tá, gente? Então, assim, eu realmente sempre indico vocês de investirem realmente em uma linha de preparação de qualidade, tá? Eu gosto muito da Honigel, da Volia, da Pilbella, da Cútil, da Star Nails. Então, assim, invistam realmente em materiais de preparação de qualidade para vocês não terem nenhum tipo de problema de descolamento, tá? E aí, a gente tem a linha, né, o Top Coat desta linha, eu utilizo ele. Ele é muito bom, eu nunca tive nenhum problema com ele, tá? Inclusive, eu utilizo ele na minha mesa de atendimento. Eu realmente só não indico os preparadores dele, que são o pH, que é o desidratador, e o primer, né? Mesmo com ácido ou sem ácido, eu não indico essa marca, tá? Porque dá muito problema de descolamento. Então, pessoal, frisando um pouquinho para vocês aqui, referente aos produtos de preparação, para a gente deixar bem esclarecido para vocês, tá? Qual que é a função de cada um que eu ensinei para vocês anteriormente. Então, primeiro, né, a gente tem o PrEP, que é aquele sprayzinho, né, que ele vai fazer a asepsia das mãos, tá? Então, ele é o primeiro passo que a gente utiliza pra gente higienizar a mão da cliente, tá? Então, o PrEP, a função dele é fazer asepsia.
ok? E aí, em seguida, a gente tem o pH, tá? Alguns produtos vêm escrito pH ou alguns produtos vêm escrito desidratador. Eles dois são a mesma função, tá? Eles são os mesmos produtos. Qual que é a função do desidratador? Desidratar a unha, tá? E controlar o pH da nossa unha. E ele provoca também a remoção de moléculas de água que já contém na nossa unha natural, tá bom? E aí, em seguida, nós temos o primer ou Ultra Bond, que é a mesma função, tá, gente? Primer e Ultra Bond é primer. Então, só muda realmente de nome. Então, a função do primer é adesivador. Gente, esse daqui, olha, é o mais importante. Por quê? Porque é ele quem causa mais problema quando a gente usa de marca inferior. Normalmente, 90% das alunas têm problema de descolamento, tá? Por causa de usar um primer de marca inferior. Então, a unha vai sair inteira sim, tá, pessoal? Então, a gente tem que usar realmente um primer de qualidade. E aí, em seguida, nós temos a capa base, né? Eu mostrei pra vocês aqui que eu utilizo gel base da Honigel, né? Vocês podem utilizar gel base, base em gel, tanto faz, ou vocês também podem usar, né, o gel transparente, fica a critério de vocês. Lembrando que tem que ser o gel transparente, porque ele é um gel puro, tá, gente? E a função da capa base é proteção, tá? Então, tem que ser feito a capa base. Ela vai proteger a nossa unha natural antes da gente fazer a aplicação da fibra, ok? E aí, por último, a gente tem o top coat, né? Que é aquele brilhinho que fica na unha, que a gente finaliza ela. A função dele realmente é fazer uma proteção do gel, tá? Então, é muito importante utilizar o top coat e ele não pode encostar na cutícula, tá, gente? Lembrando. Então, ele vai fazer uma proteção do gel. Então, ele vai evitar que esse gel dê descolamento precoce ou até mesmo, pessoal, às vezes quando a gente vai fazer esmaltação normal, evita que manche o gel, tá? Então, ele tem a função realmente de proteção, não é só estética. Então, esses aqui são os produtos, né, básicos que vocês têm que ter aí na mesa de atendimento de vocês. E lembrando, gente, nenhum produto substitui o outro, tá? E tem que ser da mesma linha. Se você tá usando o pH e o primer, tem que ser da mesma linha. Então, se você está usando o Honigel, tem que ser pH e primer da Honigel. Se você está usando Volia, tem que ser pH e primer da Volia. E por aí vai, tá? O único que pode diferenciar é o PrEP, o top coat, tá? E a capa base. Mas os materiais de preparação, que são especificamente o pH, que é o desidratador, e o primer, eles têm que ser da mesma linha, tá, gente? Quando a gente não usa da mesma linha, normalmente também ocorre aí descolamento prematuro, tá bom? Então, pessoal, frisando um pouquinho aqui pra vocês, referente aos géis, tá? Eu quero fazer uma tabelinha aqui só pra vocês aprenderem, tá? Quando a gente fala completa, é quando a gente pode trabalhar com o gel que ele faz tanto pré-curvatura como ponto de tensão, tá? Ponta é quando a gente só pode fazer a pré-curvatura com ele. E ponto de tensão é quando que é um gel que ele não segura curvatura, tá? Então, esse daqui é uma tabelinha que eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Quais que são os géis, normalmente os mais conhecidos, tá bom? Que vocês podem utilizar. Nós temos o Beltrate, que ele dá pra fazer a estrutura completa, tá? Nós temos também o Honigel, tá, gente? Mas lembrando que é o Fiber, tá? Da tampinha prata. Então, vocês também podem fazer a estrutura completa com ele. Nós temos também o da DayZ, o Fiber, tá bom? Que vocês podem fazer a estrutura completa. O da Fischesheim, que é o pretinho do poder, o Fiber, tá, gente? O outro, que não é o Fiber, ele não segura curvatura, tá bom? E aí, nós temos a Milbella, que ela também dá pra fazer a estrutura completa.
Temos a Cútil, tá? Que é uma marca bem conhecida também, que dá pra fazer a estrutura completa, que ele segura a curvatura. E, gente, nós temos essas duas marcas aqui, olha. A Pio Bella e a Star Nails, tá? Vocês podem fazer a estrutura dela completa, porém, é um gel que esquenta muito, tá? Então, eu não indico fazer o ponto de tensão com ele, mas quem quiser trabalhar com ele, pode utilizar também. E aí, géis específicos para ponta, para quem quiser economizar, utilizar um gel mais caro para ponta e um mais em conta para ponto de tensão, tá? Nós temos o Volia Hard, que é um gel específico somente para ponta. Nós temos a Pio Bella, que é o que eu falei aqui para vocês, né? Que ele segura a curvatura, então vocês também podem deixar ele só para ponta. E a Star Nails, tá? Lembrando, gente, que todo gel completo que eu coloquei aqui pra vocês, vocês podem utilizar também na ponta, tá? Em questão de economia de produto. E aí, a gente vai entrar nos géis que é pra ponto de tensão, que são os géis um pouquinho mais baratos, que vocês podem fazer o ponto de tensão pra não ter nenhum problema de descolamento, tá? Tem a Honeyguel, que não é a linha Fiber, tá? Que é aquela tradicional, vocês podem utilizar para ponto de tensão. O da DayZ também, que não é Fiber, vocês podem fazer. O Volia, né? Sem ser o Hard, que é aquela linha tradicional. Temos também o da Finchesheim, que é a linha do Pretinho do Poder, que vocês podem adquirir também, sem ser o Fiber, tá? Temos aí Bela Rosa, XD, Ellen Color, Lirio, Psyll, Jéssica e Lina, tá? Lembrando que essas duas marcas aqui, gente, Jéssica e Lina, são marcas mais inferiores, tá? Então, é somente para ponto de tensão mesmo. E, assim, a dica que eu deixo é para vocês que se vocês puderem investir nesses aqui que eu falei, é muito melhor do que esses dois, tá? Porque essas duas marcas aqui são bem inferiores. Então, todos esses produtos aqui, todos esses géis, vocês podem utilizar aí para fazer o ponto de tensão. Então, pessoal, eu vim falar um pouquinho para vocês de algumas dúvidas frequentes que a gente tem, tá bom? Aqui ao decorrer da maratona, tá bom? O primeiro é, posso usar preparadores de marcas diferentes? Não, gente, os preparadores têm que ser da mesma marca, tá? Senão dá incompatibilidade, tá bom? Então, não pode usar preparadores de marcas diferentes. A nossa segunda pergunta é, qual produto posso fazer capa base, né? Então, nós temos base em gel, gel base, primer em gel, e vocês podem utilizar também qualquer gel transparente, tá? Então, nós temos essas opções aqui para vocês. Para que serve a capa base? Ela é proteção da unha natural, tá, gente? Então, é indispensável. E aí, retornando aqui na pergunta de cima, por que que a gente sempre indica gel transparente e a maioria desses também são transparentes, tá? Por quê? Porque é um produto puro, tá, gente? Pra gente não ter problema de descolamento. A nossa quarta pergunta é, quando faço a cutilagem, tá? Gente, depois do top coat, tá? Eu não indico antes, porque se a gente remover a cutícula da cliente antes da gente fazer o alongamento, normalmente a gente vai machucar a cliente, porque a cutícula vai proteger a pele da cliente, tá bom? E somente depois do top coat, por quê? Porque a gente tem que selar aquela estrutura. Quando a gente faz a cutilagem, a gente utiliza aqueles amolecedores, então eles têm oleosidade. Então, a gente precisa primeiro selar, né, finalizar essa estrutura com o top coat, pra gente não passar a oleosidade pro alongamento. E aí, vocês vão fazer a cutilagem normal, tá? E aí, pode ser tanto esmalte em gel, como esmalte comum,
tá? Fica a critério de vocês ou da cliente de vocês também. Quando uso esmalte comum? Somente depois do top coat, tá, gente? Isso aqui é uma pergunta que eu recebo muita. Por quê? Muitas pessoas em seguida me fazem essa pergunta aqui, ó. Posso passar top coat depois do esmalte comum? Não, gente, por quê? Porque o esmalte comum, ele não vai secar, tá? Ele vai ficar úmido e vai descolar todinho. Por quê? O esmalte comum, ele não tem o mesmo componente do esmalte em gel, então ele não seca na cabine, tá? Então, esmalte comum somente depois do top coat, é esmaltação normal. Se a cliente quer que aquela esmaltação dure mais, a gente tem que utilizar esmalte em gel, que é esmalte próprio, tá? Pra gente poder levar pra cabine. E aí, a nossa última pergunta é: posso usar esmalte em gel? Sim, tá, gente? Normalmente eu indico depois do top coat, porque vocês vão cutilar e fazer a esmaltação em gel, tá? Aí vocês podem passar o esmalte em gel e selar novamente com top coat, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham tirado um pouquinho da dúvida de vocês. Então, pessoal, eu quero deixar uma observação bem bacana para vocês aqui, porque muita gente me pergunta isso, tá? Esse daqui é o PrEP, tá? E esse daqui é o álcool 70. Muita gente me pergunta, Jéssica, eu posso usar o álcool 70 ou eu tenho que usar o PrEP? Enfim, gente, pode usar qualquer um dos dois, tá? Não tem problema nenhum. O álcool 70, ele tem uma porcentagem de água, ele tem sim, mas naturalmente a nossa unha já tem uma porcentagem de água, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar pra vocês é o seguinte, lembra que anteriormente eu falei pra vocês em questão do desidratador, que ele remove moléculas de água, que ele controla a oleosidade da unha? Então, para quem utiliza principalmente o álcool 70, ele é mais indispensável ainda, tá? Porque ele vai realmente fazer o quê? Remover aquelas moléculas de água. Então, para quem quiser usar o álcool 70, porque é mais barato, pode utilizar sem problema algum, tá? Quem quiser utilizar o PrEP, pode utilizar o PrEP também, não tem problema algum. Fica a critério de cada profissional, tá bom? Então, pessoal, a linha que eu vou utilizar aqui pra gente poder fazer a preparação da unha natural é a linha da Cútil, tá? É uma linha, gente, realmente sensacional, viu? Vocês não vão ter nenhum tipo de problema aí de descolamento. Então, aqui, ó, aqui nós temos o passo 1, né, que vem escrito que é o PrEP, mas ele é o desidratador, tá? Como fala aqui embaixo. Nós temos o passo 2, que é o Fuse, tá? Que é o adesivador, que é o primer. E aí, nós temos aqui a base da Cútil, tá? Que pode fazer a capa base, pode aderir à fibra, tá? Fica a critério aí de cada profissional. Eles têm o passo 3 também, tá? Que é pra fazer a capa base. E tem esse daqui também, que é uma linha nova, tá? Então, esses aqui são os produtos de preparação que eu vou mostrar aqui pra vocês. Como que a gente vai começar a fazer a preparação de uma unha natural. Então, pessoal, vamos começar aqui, né, fazendo a preparação da unha natural. Primeiro, eu vou afastar um pouquinho a cutícula, porque minha cutícula tá bem agarradinha, pra não ter o risco de machucar a cutícula da cliente. E aí, vou fazer a asepsia, tá? Que é utilizar o PrEP ou álcool 70, pra gente poder fazer a asepsia das mãos. E aí, ou vocês esperam secar, ou limpa com um paninho também. E aí, gente, pra finalizar o afastamento da área da cutícula, eu vou utilizar a broca de cutícula, que é a PM 718, pra gente terminar de afastar essa cutícula, tá? Porque às vezes tem cutícula que fica bem agarradinha na nossa unha natural. E aí a gente não consegue enxergar, tá? E aí se a gente coloca gel por cima, acaba estufando. Então, ó, vocês podem ver que vai subir
um pouquinho de cutícula. Então, a gente vai vindo lixando aqui, olha, todas as laterais pra gente já ir preparando a lateral. E afastando a cutícula completamente. Não precisa de colocar força, tá? Pra cliente não sentir dor. Então, afastei toda a cutícula. Ó, tá vendo? Tá bem afastadinha. Vou afastar só mais um pouquinho aqui nesse cantinho aqui, ó. E pra finalizar a preparação de unha, eu vou vir com a lixa, tá, gente? Com o lado mais fino. Eu não gosto de preparar a unha natural com qualquer broca, pra não ter o risco de danificar a unha natural da cliente. Então, eu venho com a lixa, o lado mais fininho, bem de levinho, e removendo toda a oleosidade superficial, né? Então, significa que a gente vai deixar ela completamente porosa, tá vendo? Vou só terminar de acertar minha unha aqui. E aí, gente, na hora que vocês verem aí que a unha tá completamente porosa, ó, aqui tá só um pedacinho. Aqui a minha unha já tá preparada, tá bom? Pra gente vir com os produtos de preparação. A linha que eu vou utilizar vai ser a linha da Cútil, tá? Que são esses aqui que eu mostrei pra vocês anteriormente. Então, primeiro, eu vou utilizar o passo 1, que é o desidratador. Lembrando que ele pode encostar na cutícula. A gente vai esperar ele secar completamente, até a nossa unha ficar bem fosquinha. E aí, eu vou passar o primer. Esse não tem ácido, então pode encostar na cutícula. E aí, nós vamos fazer a capa base, né? Gente, pode ser essa base aqui da Cútil, pode ser o passo 3 da Cútil também, tá? Ou pode ser qualquer gel transparente, tá? Mas tem que ser gel transparente, por quê? Porque é um gel puro. Então, quando a gente vai trabalhar aqui, fazendo a capa base, tem que ser gel transparente. Então, eu vou pegar um pouquinho. Não pode encostar na cutícula, tá, gente? Lembrando que a capa base é fundamental, tá? Primeiro porque ela é proteção da unha natural, pra gente não fazer aplicação de fibra direto na unha natural, tá? Porque senão, caso a cliente queira remover o alongamento, fica fibra direto na unha, tá, gente? Aí não é aconselhável, não. Então, eu vou levar pra cabine, vou deixar 60 segundos, tá bom? Então, pessoal, deixei os 60 segundos pra gente fazer a cura, tá? Dessa capa base. E aqui a nossa unha está 100% preparada, tá bom? A gente utilizando produtos de preparação de qualidade, normalmente não dá problema de descolamento, tá? Então, gente, amanhã, a nossa próxima aula, vocês vão acompanhar aí como vai fazer a aplicação da fibra correta, estrutura, ponto de tensão, né? E o lixamento também. E agora nós vamos finalizar a nossa aulinha aqui de hoje e eu aguardo vocês comigo aqui amanhã.
Beijo! Então, meus amores, chegamos ao finalzinho da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Não precisa de ficar triste, porque a gente tem muito mais conteúdo aí a oferecer pra vocês. Afinal, são 3 dias de aula, né? Eu espero que vocês tenham anotado tudo, tá, gente? Essa parte é muito importante realmente pra vocês aprenderem o básico. É o que eu sempre falo para as minhas alunas, que se você quer ser uma profissional destacada e diferenciada, tenha ações diferenciadas, tá bom? Então, gente, nós vamos abrir o grupo agora para vocês, nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, vamos interagir um pouquinho e eu também vou conhecer um pouquinho de vocês, né? Porque eu também gosto muito desse contato com vocês, tá bom? Pessoal, referente ao comunicado que eu falei para vocês no início da aula de hoje, em questão de oportunidade, tá? O que é isso? Eu tô abrindo uma nova turma do meu curso completo, mas de uma forma totalmente diferenciada, tá? O que vai ser isso? 4 em 1, tá bom? A gente vai realizar a venda de 4 cursos no preço de 1, com um super desconto de lançamento, tá? Então nós vamos oferecer aí pra vocês o curso completo, que é o curso de gel moldado e fibra de vidro, tá bom? E aí nós temos também o curso de lixamento técnico expert, que é um curso de aperfeiçoamento no qual eu desenvolvi, tá, com as minhas técnicas, focando bastante em questão de atendimento de mesa. Também o curso de Gel na Tips, que é um curso muito pedido. E por último, nós vamos ter aí o curso de formatos europeus na fibra de vidro e nail art, tá, gente? Então, realmente, sim, é uma oportunidade única para vocês. A gente nunca fez isso e vai ser a nossa última turma do ano, tá bom? Então, não percam essa oportunidade, realmente. Amanhã nós vamos passar todas as informações necessárias para vocês em questão de preço, como que os cursos vão funcionar, tá? Então, segura um pouquinho a ansiedade de vocês aí, que eu sei como que fica, tá bom? Mas essa oportunidade aqui, eu quis falar um pouquinho para vocês antes, tá bom? Então, gente, então é isso. A gente vai lá interagir um pouquinho no grupo e amanhã nós vamos voltar aí pra vocês com a nossa segunda aula, que vai ser sobre aplicação, estrutura, ponto de tensão, aquelas dificuldades que normalmente vocês têm, tá bom? Então, aguardo você lá no grupo comigo. Beijo!